Oi, feriado nacional, dia de Tiradentes. Mas quem foi esse homem? O Joaquim José da Silva Xavier foi tudo, teve várias atividades. E a que ele menos praticou foi realmente Tiradentes, que é cirurgião dentista. Na verdade, ele foi um alferes, ele tinha um cargo militar, ele pertencia à cavalaria, era um cargo baixo. Ele foi comerciante, minerador, também proprietário de terra e ativista político. Para quem não sabe, o Joaquim José da Silva Xavier participou da Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi aquele movimento que aconteceu em Minas Gerais contra a cobrança de impostos instituído pela coroa portuguesa, porque na época o nosso país era colônia de Portugal. Então, o Tiradentes pertencia a esse grupo de rebeldes que se insurgiu contra a coroa portuguesa. Ele foi o único do movimento que não teve a pena comutada, trocada. Todos puderam trocar a pena de execução para degredo, que daí essas pessoas eram obrigadas a sair da colônia brasileira e morar em outra colônia portuguesa, podia ser na África, em outro território, mas ele sofreu a penalização máxima, que foi a execução. Ele foi enforcado e depois ele foi esquartejado no Rio de Janeiro, e a gente conhece a história, as partes do corpo dele ficou ao longo do caminho dos portos de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, sendo que a cabeça dele ficou em Vila Rica. Isso era um exemplo claro que a coroa portuguesa era um recado que na época a rainha Maria I, que depois foi conhecida como Maria Louca, ela deixou bem claro esse recado para os brasileiros. Qualquer pessoa que ousasse praticar o crime de lesa majestade ou se insurgir contra o domínio colonizador português ia pagar caro. E Tiradentes pagou caro. Só que Tiradentes, ele ficou esquecido durante boa parte da história. E como eu disse, ele foi um rebelde de Minas Gerais. Esse movimento da Conjuração queria se separar de Portugal, era um movimento contra a cobrança dos impostos portugueses sobre o ouro mineiro, mas eles queriam simplesmente a separação da província de Minas Gerais e não do restante do Brasil. Então, Tiradentes era um herói mineiro. E também eles queriam a República de Minas Gerais. Como que esse herói mineiro foi parar de Minas Gerais virar um herói nacional? E é isso que eu vou explicar hoje para vocês. Vem comigo para conhecer a história de Tiradentes. Então, quando que aconteceu essa transformação? Desde a morte de Tiradentes, que foi dia 21 de abril de 1792, demorou-se um tempo para que esse herói, que era um herói mineiro, fosse transformado em herói nacional. Como que aconteceu isso? Mesmo porque, se tivesse dado certo a Conjuração Mineira, aconteceria a independência de Minas Gerais. Minas Gerais ia ser um país, ia ser desmembrado do que seria vir a formar o Brasil, e não o Brasil inteiro. Então, o Tiradentes era um herói, sim, rebelde, anticolonial, mas não era nacional, era um herói mineiro. Quando que se deu essa transformação? Segundo os historiadores, demorou quase 2 séculos para essa transformação do Tiradentes, para o Tiradentes ser o centro das atenções, ser transformado em herói nacional e em feriado nacional. Mesmo depois que o Brasil ficou independente de Portugal, não se olhou atentamente para esse herói que contestou o domínio português. Foi só com a mudança do regime governamental do Brasil de monarquia para a república que teve esse interesse. Então, segundo os historiadores e a consulta aos arquivos do Senado em Brasília, os documentos e menções a Tiradentes vão só começar a aparecer a partir do momento que nasce a República Brasileira. E por que esse interesse? Vou explicar para vocês. Gente, como a proclamação da República, que aconteceu no ano de 1889. Para quem não se lembra, a proclamação da República foi quando o Brasil deixou de ter a monarquia e passou a ter
a república como forma de governo, presidentes. Como ela foi feita por um grupo de pessoas que foram os militares, pelo interesse de um pequeno grupo, militares, proprietários rurais e alguns profissionais liberais, o grosso da população não teve participação. Esse movimento não contou com a ampla participação popular. Então, quando ele foi implementado, quando ele passou a ser implantado, essa nova forma de governo, os republicanos, eles necessitavam de simbologia, de heróis, para tentar legitimar esse novo tipo de governo, para falar para a população que não foi um clamor popular esse tipo de mudança, então para legitimar na mente das pessoas que esse novo regime, esse novo tipo, essa nova forma de governo, a república, seria bom para a população. Então, a escolha de Tiradentes surge daí, e eu vou explicar o porquê. Tiradentes vai cair como uma luva para os republicanos, para transformá-lo em herói nacional. Tanto que a gente pode observar, e é mencionado pelos historiadores, na construção das pinturas e imagens de Tiradentes, que é muito próxima a uma versão europeizada de Jesus Cristo, né? Se parece muito, e isso foi intencional também. Os republicanos não só pintaram Tiradentes parecido com Jesus Cristo, como ligaram esses fatos para, assim, tentar cravar nas mentes dos brasileiros essas semelhanças. Isso é muito expressivo num país onde a maioria da população se dizia cristã e católica, né? Então, se a gente for pegar semelhanças, assim como Jesus Cristo, Tiradentes foi um rebelde que lutou contra o domínio do império, na época Portugal, sobre o Brasil colônia, e Jesus Cristo, o Império Romano, sobre o povo deles, né? Também Tiradentes foi delatado, né? Ele sofreu uma traição por um amigo, o Silvério dos Reis, assim como Jesus sofreu a traição por Judas. Ele também foi sacrificado, assim como Jesus. Ele foi enforcado, esquartejado, na luta de um ideário, de um bem maior. Então, isso foi intencional. Além dessa versão simbólica e religiosa, nós temos a versão cívica, que agradou muitos republicanos. Por quê? Tiradentes era um rebelde anticolonial, então pode ser tido como um herói nacional. A gente sabe que ele foi um herói mineiro, que lutou pela independência de Minas Gerais através desse movimento. Mas depois a gente pode colocar um nacional aí que dá certo. Ele também era patriota por esses fatores, e ele também tinha um cargo militar, ele era um alferes, então agradava muito os militares, que é a classe que inaugurou o movimento republicano. Inclusive, quem proclama a república é o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, que não era muito querido pelos militares. Então, todo esse conjunto serviu para transformar esse rebelde mineiro em herói nacional. A data, dia 21 de abril, foi a data da execução e não do nascimento, e essa data se transformou em feriado a partir de 1890, de um decreto 155/B, tido pelo presidente da época, o Marechal Deodoro da Fonseca, e aí a gente tem, desde essa época, esse herói e esse feriado. Quer conhecer mais a história dos feriados? Conto mais para vocês no próximo vídeo. Tchau e até lá!